nós temos aqui hoje dois convidados muito especiais, que é a Nicole. Mas eu fui vendo que era capaz, até que cheguei na filtragem e me apaixonei. E também temos aqui o Juliesse Alves. Moldar essas pessoas é uma responsabilidade muito grande, que também é muito prazerosa. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio, mais um bate-papo do nosso podcast, o podcast da Rock Shield. Essa é uma iniciativa que estamos colocando em prática a partir de agora. Nessa primeira rodada desses podcasts, nós estamos trazendo aqui os nossos atributos culturais. E hoje nós vamos falar de um atributo cultural que é de extrema importância para todos nós. Hoje nós vamos falar do atributo inspiramos e promovemos talento. E para isso, nós temos aqui hoje dois convidados muito especiais, que é a Nicole Costa, né? A Nicole é técnica de processo, trabalha na área da filtragem, tem 2 anos de empresa, né? E ela vai nos ajudar aqui a falar sobre esse atributo. E também temos aqui o nosso colega o Juliesse Alves, né? Que trabalha na área de manutenção da planta. Ele é supervisor de planejamento e também tem um pouquinho mais de 2 anos de empresa, né? Então, por favor, Nicole, se apresente aqui para os nossos colegas, seja muito bem-vinda. Prazer é meu de estar aqui. Sou Nicole Costa, já estou aqui há 2 anos. Participei do curso de beneficiamento minério. Cheguei como operador 1 e hoje me encontro como técnica de processo júnior da filtragem. Muito legal. Juliesse? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço aí a oportunidade de participar desse podcast. Tá 2 anos e 2 meses aqui na Rock Shield, participei de grandes momentos aqui para a história dessa unidade de Mara Rosa, a fase de construção, ramp-up, startup operacional, então assim, foi muito gratificante. E hoje estar aqui, poder falar um pouco, mostrar um pouco, eu me sinto muito bem com isso. Só, não sei se você sabe, né? A minha história profissional, eu trabalhei muitos anos na área de manutenção e fui supervisor de planejamento. Olha só, uma boa inspiração. Então, já faz parte do tema. Pois é, inspiramos e promovemos talentos, né? Então, as oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira, né? Acho que a gente vai ter muito que trocar figurinha aqui. Começando com o tema, né, específico, que é inspiramos e promovemos talento, né? Essa é uma frase poderosa, né? Quando vocês ouvem essa frase, o que ela representa para você, Nicole, de forma pessoal, quando você ouve esse atributo, né? Nós inspiramos e promovemos talento, né? Você já começou trazendo um pouquinho da sua história, que está muito linkada a isso, né? Já. Eu acho que inspiração eu tive muito aqui dentro, principalmente do momento que eu vi muitas mulheres. Isso é algo assim que me remete muito. E do curso, eu acho que já foi um incentivo para estar aqui dentro. Uhum. Contando um pouco da minha história, a gente iniciou o curso, foi 6 meses, um pouco mais. E nisso eu ingressei aqui dentro, a gente começou mais ou menos como Juliesse, participamos do startup da Britage, foi vindo e eu fui aprendendo. E pessoas ao meu redor foram me incentivando todos os dias, que eu era capaz. Muitas vezes a gente não vê muita mulher nesse ramo operacional, mas eu fui vendo que era capaz, até que cheguei na filtragem e me apaixonei. Foi muito legal, parte que... muito legal. E você, Juliesse, quando você ouve essa frase do nosso atributo cultural, né? Inspiramos e promovemos talento. E hoje você é um líder, né? Você é um supervisor. O que isso remete a você? O que significa para você? Além de ser poderosa, ela é de muita responsabilidade também, né? A gente carregar essa responsabilidade e liderando pessoas, né? Com a missão de transformar grandes talentos, moldar essas pessoas e dar a elas os devidos méritos e desenvolver. É uma responsabilidade muito grande. Você tem quantas pessoas na equipe? Eu tenho... são 10 pessoas. 10 pessoas? 10 pessoas. É uma baita responsabilidade, 10 pessoas, né? 10 pessoas que dependem aí da sua liderança, né? Dependem elas são inspiradas por você. São. E eu acredito que, assim, essa frase ela tem um peso muito grande, que é a gente primeiro acreditar nas pessoas, né? Uhum. Acreditar antes mesmo que elas mesmo conheçam o seu potencial, que elas conheçam, se elas se valorizem com relação a isso. Então a gente como líder, estando no dia a dia com essa galera, saber interpretar isso, conhecer e moldar essas pessoas
é uma responsabilidade muito grande, que também é muito prazerosa, ela traz muitos pontos positivos para a gente também. Você lembra de algum momento que foi marcante para você, que foram momentos inspirados por alguém aqui dentro da Rock Shield? Sim, eu tenho um momento bastante marcante. Foi bem assim que eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de ir lá no Peru, conhecer um pouco da estrutura da Rock Shield, lá também a mina de Imaculada. E lá teve um momento que foi bem na transição ali. Você lidou bem com a altitude? Tranquilo. Sofreu não? Não. Foi tranquilo? Teve ambientação. Tranquilo não. Mas teve ambientação, a gente passou por alguns dias em Peru, depois uns dias em Imaculada, e Arequipa. Tá. Depois assim a mina de Imaculada. Mas durante essa visita teve um caso específico que foi assim que o Eduardo Landim assumiu. Então o Eduardo Rockshield e o Eduardo Landim reuniu toda a galera lá nessa estrutura, no prédio corporativo, e transmitiu uma mensagem muito bacana da cultura e dos valores da rock, que realmente eu senti que eles falavam com ênfase, com vontade, com muita gana naquilo, de coração. Aí eu pude perceber isso durante a fala deles também, e quando eu visitei a mina de Imaculada, eu vi que realmente o que eles pregam é o que eles fazem. Isso, então, foi um momento muito marcante, inspirador, e também me ajudou muito no momento aqui de transição, nessa implantação da cultura aqui da rock aqui no Projeto Mara Rosa. Foi um momento que até hoje eu carrego comigo. Em alguns momentos dessas fases que nós passamos aqui, sempre me vinha, essa não é a cultura da rock, esse não é o jeito rock de trabalhar, esse não é o padrão que eles buscam, porque eu vivenciei isso. Eu vi eles falando, a energia que eles colocaram, e eu vi isso na prática quando eu visitei a mina. Então eu sabia que esse era o caminho, essa era a imagem que eu queria atrelar à minha carreira profissional. Muito legal. Só te trazer aqui uma passagem comigo também. Recente, eu estou há pouco mais de 2 meses na empresa, e durante o meu processo que eu participei e tal, e foi fundamental para mim, para minha tomada de decisão de vir para cá, foi uma frase que o Eduardo Landim falou para mim também, lá em Lima, no escritório corporativo. Ele falou assim: Ednei, aqui nós trabalhamos como um clube de amigos, né? Então isso foi muito marcante para mim. Então, você trazendo essa sua observação durante a sua visita lá, me remete também a esse momento, essa conversa que eu tive com ele lá no mês de junho ou julho, mais ou menos. Nicole, e para você? O que é marcante para você quando você ouve essa frase, quando você vê essa frase? Teve um acontecimento comigo que eu estava na filtragem, um dia eu estava bem abatida mesmo, que a gente tem os nossos dias difíceis. Sim, claro, todos nós temos, né? E eu fui até o meu supervisor, e a gente teve uma conversa que ele me abriu os olhos, e contando um pouco da história dele, eu consegui me inspirar. E mais ou menos a do Juliés. Quando eu passo por momentos difíceis, eu lembro ele falando que somos uma família, não podemos desistir e temos que sempre dar um passo à frente e olhar que talvez o momento difícil é apenas uma fase. E é isso que hoje também eu lido com pessoas, eu tenho 4 operadores lá, e lidando com essas pessoas eu me remeto à conversa que a gente teve, é algo que eu consigo levar para frente. Muito legal. Muito legal é você ter uma inspiração de um supervisor, de trazer isso para você. E hoje está tendo a oportunidade de replicar, né, com os outros, né? É uma equipe menor, 4 pessoas, mas é um grande desafio, né? Sim. Acho que deve ser a primeira oportunidade que você está tendo de liderar uma pequena equipe, sim, é isso? Sim. E tem sido bacana? Tem sido muito bacana, muito desafiador, porque a gente tem que lidar com diferentes personalidades de pessoas, mas isso tanto eu aprendo com eles, tanto eles aprendem comigo, e a gente vai formando, trazendo uma equipe motivadora, inovadora, tendo criatividade e lidando com os desafios diários, que é constante. Bacana. Juliesse, você é visto aqui dentro, né, da Rock Shield como um guardião de valores e referência para o time. E a Nicole também, né? Ela hoje inspira e forma pessoas, né? Depois de já ter sido formada aqui dentro, como você trouxe bem no início, né? O que significa para vocês dois, né? Promover talento? Vou conversar com você, Juliesse. O que é promover talento no dia a dia, na tua rotina com a sua equipe? Primeiro, agradecer, né? Tá minha imagem ligada a um guardião dos valores da rock. Depois de tudo que eu já até comentei aqui, que eu vivenciei lá, é gratificante.
Hoje, no dia a dia, na nossa rotina aqui, isso representa compreender as pessoas e dar um bom exemplo para elas, né? Não adianta a gente simplesmente querer cobrar algo e agir de uma forma diferente, né? Uma palavra, ela motiva, mas o exemplo, ela arrasta, né? E faz com que as pessoas entendam que isso realmente é um princípio, é ética, é valor e tem que ser praticado no dia a dia. Então eu vejo isso de uma forma muito positiva na questão de tem pessoas novas que nunca trabalharam em mineração, então é uma oportunidade que agora de já entrar nos valores da ROC, na cultura da ROC. Hoje eu faço parte do Comitê de Transformação Cultural, então eu me sinto mais empolgado ainda, mais motivado, orientado. Esse comitê é voltado para a segurança e eu sinto que eu consigo, de alguma forma, trazer esses valores, pregar esses valores aqui no dia a dia e engajar as pessoas, né, as equipes, não só da minha equipe, mas da área da manutenção, da operação, quem está em volta, para que a gente juntos façamos a cultura da ROC acontecer aqui no projeto. Muito legal mesmo. E você, Nicole, o que é promover talento, né, no seu dia a dia? Como que você vê, né, como que você entende dessa colocação? Eu vejo que não é apenas você ver a habilidade do profissional, do colaborador, mas sim você vê o potencial que até ele não vê. Então, muitas das vezes a gente coloca uma pessoa em determinado lugar que ela acha que não vai conseguir, que eu não sou capaz, mas você vê por algumas pequenas atitudes dela que ela é capaz. E isso é algo que eu vivencio diariamente. Muitas das vezes eu estou com operadores novos, mas por poucos índices que eles me deram, que são capazes, que têm uma visão de produtividade, como a gente fala de produção, e eu coloco eles em determinado lugar e eles saem bem, é algo muito gratificante. Eu vejo que eu estou promovendo, incentivando eles todos os dias. Essa habilidade, né, de reconhecer os talentos, né, ela é muito importante, né, principalmente para quem já está numa posição de liderança ou quem tem aspirações de assumir uma posição de liderança. Então, essas são habilidades, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa carreira, né? Como que você identifica talentos, né? Você tem 10 pessoas na equipe hoje, Juliana, mas certamente você tem uma rotatividade, você tem um turnover e por vezes você tem que entrevistar pessoas para juntar o time. O que você usa, né, nesses momentos para identificar talentos e falar assim, poxa, essa pessoa aqui, eu acredito que por mais que não tenha, né, uma experiência no tema, na área de planejamento e manutenção, mas eu acho que ela tem um perfil. Como que você faz isso? Olha, eu vejo muito atitude. Quando a pessoa realmente quer, ela mostra. Ela não tem conhecimento, mas a falta de conhecimento não é um limitante para essa pessoa. Ela busca conhecimento, ela busca interação, ela demonstra que quer fazer parte daquele momento, daquela fase, daquele cenário. Então, quando você percebe que uma pessoa está enganjada, mesmo com pouco conhecimento, que mostra aquele brilho no olhar de vontade de aprender, de crescer, de evoluir, é aquela pessoa que eu busco, essa aí tem potencial, essa aí tem perfil, essa aí é o que a gente precisa estar aqui na nossa equipe, porque planejamento, manutenção tem que ser trabalho em equipe, tem que ter o espírito de equipe aguçado. Então, quando a gente vê pessoas com essa energia toda, é até motivante para a gente também querer transmitir algum conhecimento, buscar essa pessoa ao nosso lado. E às vezes você tem pessoas que não acreditam que tem o potencial, né? Você tem algum exemplo de alguém que não acreditava que tinha o potencial e hoje está lá na sua equipe mandando bem? Você tem casos assim na sua equipe? Tenho. É até engraçado comentar, porque a grande maioria das pessoas que a gente vê que tem potencial, acredita, investe, conversa, faz feedback, estrutura um plano de ação para ela desenvolver, quando ao longo da conversa, do dia a dia que você vai passando alguma atividade, você vê que a pessoa ela não acredita em si mesma, mas a gente sabe que tem potencial, que tem conhecimento. Eu acredito que o medo trava muitas pessoas nesse sentido. E a nossa função é simplesmente guiar. Você Sim. já tem potencial, é só seguir esse caminho. O seu caminho vai ser de sucesso, você vai brilhar. É só seguir, suportar, ajudar, dar auxílio, orientar, buscar pessoas para também fazer parte desse processo. Eu tenho lá na minha equipe hoje o Carlos, que ele entrou como jovem aprendiz.
E ele é engraçado, tem até uma história engraçada, vou comentar com vocês aqui. Conta pra gente. Quando veio uma turmada de jovem aprendiz, aí durante ele comentando, né, com a gente, que ninguém dos jovens aprendizes tinha interesse pro lado da manutenção, porque o pessoal falou pouco sobre a manutenção, eles não conheciam, nem não tinham noção do que era isso. Aí, mais ou menos, meio que sobrou para ele a manutenção, ir para manutenção. É o que tinha. Era o que tinha. Foi mais ou menos isso. Era só, tem manutenção. E ele não sabia no que era, meio que resistente. Chegou lá assim, com a cara fechada, não gostando muito. E o nome dele é Carlos. Carlos, você está se sentindo bem? Você está agradado? Não, ok. Eu só ninguém queria vir para cá, não sei o que. Não sei porquê. Não sei porquê. Aí, hoje não. Hoje você vê que ele é um apaixonado pela manutenção, pelo planejamento. Ele passou de jovem aprendiz, quando terminou o treinamento dele, ele foi absorvido pela ROC na fermentaria. Hoje ele já está aprendendo, desenvolvendo a parte de preparação de material. E é uma pessoa super humilde, com uma história bacana. Eu gostaria muito de conhecer o Carlos. Carlos, depois vamos ter uma oportunidade de nos conhecermos, tá bom? Eu tive até um momento que eu fiquei bem emocionado, foi quando ele foi... O RH fez o fechamento do treinamento de jovem aprendiz. Aí ele fez um discurso lá para mim. Eu fiquei todo emocionado, fiquei empolgado, igual um pai coruja. Igual um paizão, né? Igual um paizão. Então, mas assim, o líder é isso mesmo, né? Porque às vezes a gente... ser bonzinho não é questão de desenvolver a pessoa, né? A gente tem que ser justo. É o que eu busco no meu dia a dia, ser justo com todo mundo. E a gente receber esse tipo de homenagem é muito gratificante. Bacana. Nicole, eu sei do orgulho que você tem de pertencer, de estar aqui conosco, né, na Rock Shield, né? E você tem um brilho no olhar, né, pelas oportunidades que você teve aqui conosco, né? Como que você tenta hoje, né, ser uma ponte, né, de inspiração para as pessoas que estão chegando, né, para que possam trilhar histórias tão bonitas e inspiradoras como a sua? Eu sou muito grata por estar aqui. Eu acho que assim que a Rock instalou na Mara Rosa, o sonho de vários mararosenses era realmente entrar na Rock. Hoje ter essa oportunidade e ainda mais ensinar pessoas e treinar pessoas para estar aqui dentro também é maravilhoso. Tem uma história parecida com a do Juliesse. Eu também tenho um operador que era de uma terceirizada e hoje eu passei todos os conhecimentos para ele até que chegou um dia que ele foi contratado pela Rock e hoje está lá com a gente ensinando também pessoas. Isso foi um canal que eu sinto muito orgulho, também me mandou mensagem. Consegui entrar na Rock, que era o sonho dele, e saber que fazer parte desse momento é gratificante. Você quer falar o nome dele? É o Daniel. O Daniel? Tá até lá na filtragem. Ele também é uma pessoa assim, que todos elogiam, e eu falo assim, fiz parte disso. E algo que ensinar também me ensina. Que você conhece pessoas, e essas pessoas te ensinam, e faz parte de uma cadeia mesmo, de conseguir conquistar o lugar de cada um, que é a evolução. Legal. Quando você traz aí falar de ensinar, né? Ensinar também a agir com coerência, né? Ser exemplo, né? O tempo todo, né? O que vocês fazem na prática, né? Começando por você, Nicole, que você entende que inspira as pessoas no dia a dia? Eu acho que começando pelo exemplo, você tem que ser exemplo para as pessoas à sua volta. Não importa o seu cargo, eu acho que qualquer cargo que você tiver, você tem que ser um exemplo, você tem que se dedicar no que faz e você tem que ajudar o próximo. Porque hoje em dia a gente precisa de empatia. Não somente na área da mineração, mas eu acho que em toda a nossa volta, e falando exclusivamente da mineração, é uma parte que diariamente você tem desafios com pessoas, com dificuldades. E você sabendo lidar com isso, chamando a pessoa para perto, trazendo ela, mostrando para ela que é uma dificuldade, mas tem uns caminhos para resolver, isso a pessoa vai aprendendo e você também vai aprendendo com isso. Eu acho uma parte bem, bem importante. E para você, Juliesse? Concordo com o que a Nicole disse. Eu acho que eu acredito que o exemplo seja o melhor caminho. E não que a gente vai ser 100% um exemplo o tempo todo, mas quando a gente faz isso em conjunto, um auxilia o outro, a gente consegue alcançar níveis diferentes de maturidade. Então, é o que eu falei um pouco atrás, quando a gente vê o que a Rock prega
e o que a gente pratica, a gente faz questão de praticar isso no dia a dia. Você persiste ali em seguir aquilo que você acredita como valor, que a Rock tem isso muito bem estruturada. Eu acho que esse é o maior exemplo para a gente poder engajar as outras pessoas também que estão no mesmo projeto que a gente, no mesmo caminho. Muito legal, muito legal. Pessoal, nós estamos chegando no final. Tá vendo como passa rápido? Realmente. Uma pena, né, que estamos chegando no final. Nós temos um limite aqui, mas se vocês pudessem deixar uma mensagem, né, de inspiração para alguém que está nos assistindo, né, e que está começando na carreira, qual que seria essa mensagem, né, que vocês deixariam para quem está aqui nos vendo agora? Uma mensagem de inspiração. Quer começar, Julieta? Quero. Então vamos lá. Eu quero, porque na minha equipe tem 3 pessoas que estão nessa fase. Estão começando agora, tudo é novo para eles, né? Que é o Carlos, que eu já comentei, a Fernanda e a Jéssica. São todas pessoas que estão recém-contratadas. A mensagem que eu queria deixar é: não desista. Persevere, acredite no resultado, acredite que o caminho, por mais que seja árduo, mas ele é recompensador se a gente persistir. Muitas pessoas ficam pelo caminho porque desistem. Mas aqueles que acreditam e que não baixam a guarda vão alcançar o resultado, vão alcançar o objetivo principal e vão conseguir chegar na vitória. Não tenho dúvida disso. Obrigado. E você, Nicole, se quiser deixar uma mensagem aí para os jovens, né, que estão chegando, né, aqui para trabalhar conosco ou em está iniciando sua vida profissional. Acho que é acreditar em si mesmo, ampliar os seus horizontes e buscar conhecimento. Então, isso eu acho que é primordial, principalmente aqui para a Rock, você buscando conhecimento e acredita, porque muitas das vezes a gente chega com pessoas com medo, eu não dou conta, é muito grande, é um mundo que nunca vemos, principalmente a gente do interior, é um mundo que... Mas a gente acreditando em si mesmo, buscando conhecimento e se dedicando no que vamos fazer, eu acho que é o primordial. Não, muito legal, né? Eu queria só acrescentar aqui, né? Vocês trouxeram aqui uma mensagem muito positiva, né? Acrescentar que sempre é importante agir com integridade, com ética, em tudo que nós fizermos, né? Em qualquer situação, né? Esteja alguém nos observando ou não. Sejamos éticos, sejamos íntegros, fazer o certo sempre. Então, seguindo a dica de vocês dois, né? E a minha humilde dica aqui também de fazer o certo sempre, de ser íntegro, tenho certeza que nós vamos juntos aqui inspirar e promover grandes talentos dentro dessa organização, assim como são vocês dois. E muito obrigado pelo tempo de vocês, parabéns pela carreira, parabéns por inspirarem colegas, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui todos os dias. Muito obrigado. E assim nós nos despedimos de mais um episódio, de mais um podcast da Rock Shield Brasil. Um grande abraço a todos.